Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje iniciamos a nossa 12ª aula. Já nos encaminhamos para a reta final do nosso curso sobre o Credo. E na aula de hoje estudaremos sobre as notas e os atributos da Igreja. Primeiro, é importante considerarmos que o que quer que seja que vamos comprar, nós, e principalmente quando é algo de um valor considerável, nós procuramos marcas de autenticidade. É assim que o autor do livro que estamos estudando inicia esse 12º capítulo, aludindo àquele bom exemplo de que quando, por exemplo, vamos comprar algo em prata, procuramos rapidamente a marca de autenticidade que mostra que aquela prata, que aquele objeto em prata é prata de lei. E assim o é para tudo o que fazemos, e de uma maneira muito mais forte, muito mais presente, para aquelas coisas que muito custam. Assim, nós também procuramos e hoje vamos apontar essas marcas da autenticidade da Igreja Católica. Sendo a sabedoria de Cristo a própria sabedoria de Deus, era de se esperar que, ao estabelecer a sua igreja, tivesse ele previsto meios para podermos reconhecê-la como tal. E esses meios são essas marcas que poderíamos apontar, a rigor, 4 delas, formando uma espécie de quadrado que revela-nos essa autenticidade da igreja. De antemão, como vocês que vêm acompanhando as nossas aulas bem sabem, aqui não se trata de fazer uma aula extremamente aprofundada sobre eclesiologia, mas apenas de lançar para nós bases gerais sobre as quais nós poderemos desenvolver estudos mais aprofundados. Esse quadrado, por assim dizer, que assim estamos chamando de marcas que revelam essa autenticidade da Igreja, são eles: a unidade, a santidade, a catolicidade e a apostolicidade da Igreja. Vamos nos deter sobre eles um a um. O primeiro, a unidade. Podemos perceber esse desejo de unidade de nosso Senhor Jesus Cristo em várias ocasiões do Evangelho, dos Evangelhos, dentre os quais eu cito o Evangelho de São João, capítulo 10, o capítulo também, a citação seguinte, no capítulo 17, em que Jesus diz: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e é preciso que eu as traga. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. A citação seguinte, em que Jesus fala: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, como nós somos um. A unidade que é, como estudamos nas nossas primeiras aulas, essa marca distintiva da Trindade, o é também uma marca da autenticidade da Igreja. Vamos vendo superficialmente um por um desses pontos e depois, logo em seguida, vamos tentar nos aprofundar um pouco em cada um deles. O segundo aspecto, ou o segundo lado desse quadrado, poderíamos dizer que é a santidade. Nosso Senhor, na continuação dessa citação do Evangelho de São João, capítulo 17, fala-nos: santifica-os na verdade. Por eles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Esses trechos
extraídos dessa bonita oração sacerdotal que nosso Senhor Jesus Cristo faz antes do início, propriamente dito, da sua paixão, mostra-nos esse desejo de unidade e de que participemos da sua santidade, Ele, que é o nosso santificador. Esta foi a oração do Senhor pela sua igreja. E São Paulo, ele nos recorda que Jesus Cristo se entregou por nós, como ele nos fala, dizendo que Jesus se entregou por nós a fim de resgatar toda a iniquidade e purificar para si um povo aceitável, zeloso pelas boas obras. O terceiro lado desse quadrado que estamos desenhando aqui é a catolicidade, ou universalidade. A palavra católico, ela é uma palavra grega que tem o mesmo significado da palavra latina universal. E significa dizer, dentre outras coisas, é que a Igreja instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem essa vocação desde o seu nascimento de acolher a todos nela, a todos que queiram, estejam dispostos a serem batizados, a seguir esse caminho que nosso Senhor Jesus Cristo nos propõe na sua igreja. Ele nos fala em muitos episódios, naquele extraído do finalzinho do capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, em que, antes da sua ascensão, ele se dirige aos apóstolos, dizendo-lhes: será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Ou, no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Percebemos ainda ali nos Atos dos Apóstolos, no início, no primeiro capítulo, versículo 8: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até aos confins da terra. A igreja surge com essa vocação católica, com essa vocação universal. O quadrado completa-se com a apostolicidade da igreja. Ou seja, a igreja ela é fundada nos apóstolos. Cristo afunda sua igreja nos apóstolos, na figura dos apóstolos. E a Igreja Católica carrega consigo essa marca de uma sucessão ininterrupta dos apóstolos de Jesus Cristo até hoje, até os nossos dias. Há uma sucessão visível nos apóstolos. Percebemos ali no Evangelho de São Mateus, quando Jesus, no capítulo 16, fala a Simão Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. São Paulo, ele sublinha este sinal da apostolicidade quando escreve aos Efésios dizendo: vós, pois, já não sois hóspedes, nem adventícios, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a pedra angular. Todos devemos estar dispostos a dar razões da nossa fé quando for solicitado. Mas de antemão, antes de progredir nesse nosso estudo sobre a nossa fé, sobre a nossa igreja, é importante ressaltar algo que eu pessoalmente partilho da impressão do autor do livro sobre o qual estamos estudando, A Fé Explicada, em que ele diz que não vale a pena discutir sobre a religião. No momento em que nós dissermos a alguém: a sua religião é falsa, e eu lhe direi o porquê. Por causa disso, daquilo. Normalmente, o que é que acontece? A pessoa que é confrontada fecha-se. E
dificilmente se abrirá de novo para isso. E vai embora e acabou. Perdemos uma boa oportunidade de evangelizá-la de uma maneira muito mais sábia, a saber, com a nossa vida. Quando a gente conhece bem a nossa fé, nós podemos explicá-la de uma maneira inteligente e amável ao vizinho, ao amigo, ao familiar, que não é católico ou aquele famoso católico não praticante. Haverá bastante esperança que ele nos escute. Por isso, quando temos bastante convicção da nossa fé, nós nos detemos muito mais na nossa fé mesmo do que em atirar pedras nas expressões de fé dos demais. Isso não significa, por outro lado, relativizar a nossa fé. Pelo contrário, temos muita consciência dela e podemos dar muitas razões dela. Isso não significa também que eu vou entender que todas as religiões são a mesma coisa, são expressões dessa mesma relação com Deus. Não, porque se assim fosse, não teria sentido nosso Senhor Jesus Cristo ter criado, instituído a igreja como esse canal da sua graça para conosco. Mas nós, que nos preocupamos imensamente com a salvação de todos, não queremos brigar para ver quem tem razão. Nós queremos apresentar a beleza da nossa fé, apresentar o porquê nós somos católicos, o porquê Cristo instituiu a Igreja Católica, as marcas de Cristo e da sua autenticidade, mostrá-las ao mundo de uma maneira propositiva. Normalmente costumo falar que a fé, ela se dá muito mais, esse movimento de adesão de fé, de conversão, muito mais por proposição do que por imposição ou coação. Por isso, possamos adotar talvez essa postura muito mais propositiva, mostrando a beleza da nossa fé, o que tem de tesouro nessa fé que professamos, do que simplesmente lançar maldições para tudo e para todos que contrariam a nossa fé. Mas agora vamos nos deter, como dizíamos, especificamente em cada um desses lados, desse quadrado, dessas marcas de autenticidade da fé católica. O primeiro deles, a unidade. O Senhor estabeleceu como característica do seu rebanho essa unidade. Observemos agora esta unidade em suas três dimensões: unidade de credo, unidade de culto e unidade de autoridade. Nós professamos a fé recebida dos apóstolos. Nós celebramos um culto divino comum, sobretudo dos sacramentos, comum a todos, independente do lugar do mundo onde você esteja. O sacramento do batismo vai ser administrado com a matéria e a forma idêntica. Há uma unidade de culto. A sucessão apostólica pelo sacramento da ordem, mantendo a concórdia fraterna da família de Deus, essa unidade da autoridade de quem o Papa é a figura. Sabemos que os membros da Igreja de Cristo devem manifestar a unidade de credo. As verdades em que cremos são as mesmas que foram dadas a conhecer pelo Cristo. São verdades que procedem diretamente de Cristo. E isso é importante que a gente perceba, né? Rezamos em cada missa solene ou a cada domingo o credo, ao qual normalmente rezamos, né? Existem as fórmulas de credo, mas a fórmula que usualmente utilizamos, é o símbolo dos apóstolos. É aquela profissão de fé que remonta o tempo dos apóstolos e que todos nós professamos em uníssono uma mesma fé, uma unidade de fé, nem mais nem menos. Por isso, não é possível dizer-se católico, fazer-se católico, se acredita em algo diferente do que a Igreja professa.
Por exemplo, eu sou católico, mas eu defendo o aborto em determinadas circunstâncias. Eu sou católico, mas eu defendo tal e tal coisas que são flagrantemente contrárias à fé católica. Isso é impossível, porque é uma marca distintiva da fé católica, essa unidade de fé. Ou se abraça tudo, ou nada. É assim que o é na nossa fé católica. É assim que o é em toda expressão de fé. Precisamos ali nos comprometer, e é claro, não é simplesmente eu acredito nisso porque a igreja mandou. Não, a nossa fé católica, como já dissemos em muitas ocasiões ao longo das nossas aulas, ela tem elementos muito abundantes que nos ajudam, pela razão, a vislumbrar as razões ou os porquês daquilo outro. É claro, já bem o sabemos, que a nossa razão não vai esgotar, principalmente, aquilo que chamamos de mistério. O mistério da Santíssima Trindade talvez seja um grande exemplo, não conseguimos abarcá-lo completamente. E ali, onde há o limite da nossa razão, nós complementamos com esse salto da fé. Acreditamos porque nosso Senhor Jesus Cristo nos revelou, e nós acreditamos que Ele é Deus, e Deus não mente. Logo, aquecemos com a nossa fé a essas verdades reveladas. Mas ou acreditamos em tudo o que Jesus disse, ou não acreditamos em nada. Porque se eu digo que isso que Jesus falou, ok, isso me serve, mas aquilo outro, não. Logo, eu digo que, olha, Jesus aqui, nesse ponto, ele está muito certo, mas nesse outro, eu acho que ele errou. Mas se ele errou nesse, o que me garante que ele não erraria também nesse outro? E se ele errou aqui, significa dizer que ele não é Deus. Porque como Deus pode errar? Esse é o ponto. Nós acreditamos em todas as verdades reveladas por nosso Senhor Jesus Cristo. Todas, sem exceção. Continuando. E aqui é muito interessante que no decorrer dessa sessão, ele vai mostrando quase como um diálogo entre um católico e talvez um amigo não católico ou um católico não praticante. Talvez essa expressão muito em voga nos ajuda a ilustrar aquelas muitas pessoas que se dizem católicas, mas que não o são de fato. E essas pessoas, né, admitem que Deus nos deu certas verdades, mas dizem que cada homem tem de interpretar essas verdades de acordo com seu critério. Relativizam tudo. E quem relativiza tudo nega toda a verdade absoluta. E é interessante esse relativismo, porque em si ele é autocontraditório. Porque à medida que eu digo que tudo é relativo, essa afirmação em si não pode ser relativa, tem que ser absoluta para que tudo seja relativo. Logo, se essa afirmação é absoluta, tudo não pode ser relativo. Isso já por si só é uma contradição de princípio. Mas sabemos que isso impera muito em nossa sociedade, impera muito em nosso tempo, de cada um julgar as verdades reveladas e fazer esse juízo baseado principalmente no nosso meio, nessa sociedade brasileira. Nós somos muito mais ligados pelo sentimento, né? Então, como isso me toca, não gostei, isso não me causa muito conforto. Falar de cruz, falar de renúncia, né? É muito mais cômodo falar de prosperidade, de falar de se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. Então, a gente vai fazendo com que essas verdades reveladas, esse depósito de fé, encontre o crivo do que é mais confortável e apetecível para nós, ou daquilo que funciona para mim e não funciona. E o que é interessante quando se age assim, o que funciona para mim hoje pode não funcionar para mim amanhã.
e assim nós vamos percebendo, quando fazemos uma análise muito fria dessa forma de agir, certas incongruências. Em resumo, bom ou verdadeiro é apenas o que aqui e agora é útil para a comunidade. Para muitas pessoas, é assim. Para o homem, como elemento construtivo da sociedade, e é bom ou verdadeiro somente enquanto continua a ser útil. Esta filosofia recebe o nome de pragmatismo. Falamos muito, sou uma pessoa pragmática, né? Então, um pouco baseado nessa perspectiva filosófica, sobre a qual nós não vamos nos deter. Vamos continuar. Talvez tenhamos um pouco desviado um pouco daquilo que nos propusemos, mas vamos retomar ele mais propriamente, né? Não há igreja que possa dizer que é de Cristo se todos os membros não creem nas mesmas verdades, já que essas verdades são de Deus, eternamente imutáveis, as mesmas para todos os povos. Sabemos que na Igreja Católica todos cremos nas mesmas verdades, independente de onde estivermos. Como dizíamos no início, recitamos o credo, o símbolo dos apóstolos. Estamos unidos também no culto, e isso é impressionante na igreja. Você pode ir para qualquer país do mundo, inclusive um país em que você não domine absolutamente nada da língua lá falada, mas você vai, se você é um católico, você vai perceber o que é a missa, você vai entender a hora dos ritos, você vai saber como fazer tudo, porque essa missa é a mesma, é uma unidade de culto, né? Uma unidade de culto que perpassa o mundo inteiro. E aqui eu estou falando unidade de culto, não unidade de rito. A Igreja Católica ela é muito rica em ritos. Existem alguns ritos e que a maioria de nós no mundo ocidental usamos o rito latino, mas existem rito, à guisa de exemplo, rito maronita, melquita e assim sucessivamente, mas que faz parte dessa unidade do culto, ou seja, os sacramentos, a forma ritual, né? Tem elementos comuns, apesar da forma de executar ser um tanto quanto própria daquela expressão daquela comunidade de fé, mas ela tem um elemento que é comum ao culto católico. Continuando, nós não estamos unidos entre nós apenas pelo que cremos e pelo que celebramos, mas também por estarmos sob a mesma autoridade. Nosso Senhor Jesus Cristo designa Simão Pedro como a cabeça, como o príncipe dos apóstolos, né? Do colégio dos apóstolos. E o investe de autoridade. Quando lhe diz, né? Olha, está aqui a chave, né? O que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus fala, e sobre ela as portas do inferno jamais prevalecerão. Ou seja, nós estamos ligados ali ao Romano Pontífice. E onde está Pedro, ali está a igreja. Por isso, podemos dizer que uma marca distintiva dessa unidade da igreja é uma fé, um culto, uma cabeça. A cabeça visível da igreja aqui é o Romano Pontífice. É o Santo Padre, seja ele quem for. Continuando. Santa. Esse talvez seja o argumento mais forte contra a igreja que os católicos, que os não católicos usam. Ou seja, apontam para as vidas dos maus católicos para mostrar que a igreja não é santa. E bem o sabemos, você, eu, o quanto temos nós pessoalmente de pecados. Eu tenho muitos.
muitos pecados. E isso parece apontar para uma direção oposta, como a igreja é santa se os seus membros são pecadores. Vamos perceber isso com mais detalhes a partir de agora. O próprio Jesus Cristo, ao longo das páginas do Evangelho, ali no capítulo 13 de São Mateus, capítulo 22, nas suas parábolas, ele nos mostra que não é de se surpreender que na igreja haja membros indignos, dentre os quais eu me situo, com os meus pecados, as minhas faltas, as minhas misérias. Jesus fala, comparou ali a sua igreja como uma rede que pega tudo, né? Pega todo tipo de peixe, bons e maus. Um campo em que cresce ao mesmo tempo joio e trigo, né? A festa de casamento em que um dos convidados que se apresenta sem a veste nupcial. E assim por diante. Sempre haverá pecadores. Até o fim dos tempos serão a cruz que Cristo vai carregar aos ombros do seu corpo místico, que é a igreja. E, não obstante, Jesus sublinhou a santidade como uma das notas distintivas da igreja. Pelos seus frutos os conhecereis, disse ele. O Catecismo da Igreja nos ensina que a igreja, aos olhos da fé, indefectivelmente santa. Com efeito, Cristo, Filho de Deus, que é com o Pai e o Espírito proclamado o único santo, amou a igreja como sua esposa, entregou-se por ela para a santificar, uniu-se a si como seu corpo e cumulou-a com um dom do Espírito Santo para a glória de Deus. A igreja é, pois, povo santo de Deus e os seus membros são chamados à santidade. E isso é interessante notar que santidade não deve ser entendida para nós, né? A santidade para nós não deve ser entendida como indefectibilidade, ou seja, ausência de pecado, ausência de erro, mas santidade entendida em termos de luta, uma luta ascética, ou seja, lutar todos os dias para renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, configurar-se cada vez mais a Jesus, o único que é santo e aquele que nos santifica. Santidade é essa luta por participar da santidade de Cristo. Todas e cada uma dessas palavras são verdade, mas não são um ponto fácil de aceitar para aquele amigo não católico, especialmente se na noite anterior esteve de farra com um amigo católico e se, além disso, sabia que esse amigo pertence à confraria de Nossa Senhora das Dores, da paróquia tal, né? Ou seja, falamos tudo isso, essa marca distintiva da Igreja da Santidade, que é uma realidade e é muito bonito, mas se a gente não dá testemunho, essa impressão que vai causar aos não católicos é que é simplesmente uma verborragia estéril. Continuando, se cada católico, que esse nosso amigo não católico, né, inquiridor, imaginário, encontrasse, fosse uma pessoa de eminentes virtudes, que testemunho arrasador daríamos da santidade da Igreja de Cristo? Ou seja, a Igreja é santa por ser divina, por ser de Cristo, mas o nosso testemunho pessoal, a nossa santidade pessoal, faz brilhar para o mundo a santidade da Igreja. A nota de santidade da Igreja se tornará evidente, ao menos na pequena área em que eu e você vivemos e nos movemos. A Igreja, ela é católica. Em todos os tempos, todas as verdades, em todos os lugares. O novo catecismo veio complementar e precisar a definição da universalidade.
A palavra católico, que significa universal no sentido de segundo a totalidade ou segundo a integridade. A Igreja é católica num duplo sentido. O primeiro deles é católica porque nela está presente Cristo. Onde está Jesus Cristo, ali está a Igreja Católica de Santo Inácio de Antioquia. Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo, unido à sua cabeça, o que implica que ela receba dele a plenitude dos meios de salvação que ele quis instituir: confissão da fé correta e completa, vida sacramental e ministérios ordenados na sucessão apostólica. Neste sentido fundamental, a Igreja era católica no dia de Pentecostes, o será sempre até o dia em que Jesus virá julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. É católica, o segundo sentido, porque Cristo a enviou em missão à universalidade do gênero humano. Todos os homens são chamados a fazer parte do povo de Deus. Não mais como aquela aliança com o povo judeu, que era restrita aos descendentes de Abraão, a uma raça. Agora, essa aliança de Deus com todo o povo humano é feita nessa nova e eterna aliança, concluída, consumada ali através da Igreja. Por isso que, como dizíamos no início, naquelas considerações preliminares, consideramos aquele mandato do Senhor aos seus apóstolos antes da sua ascensão, quando nos disse: ide pelo mundo, fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando dizemos que a Igreja Católica, com C maiúsculo, é católica com C minúsculo ou universal, queremos dizer, antes de mais nada, que existiu todo o tempo, desde o domingo de Pentecostes até o nosso dia. Lembrando, em todos os tempos, todas as verdades, em todos os lugares. A Igreja Católica não só é a única cuja história não se interrompe desde os tempos de Cristo, como também é a única que ensina todas as verdades que Jesus ensinou e como ele as ensinou. Os sacramentos da penitência, por exemplo, o São dos Enfermos, a missa, a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, a supremacia espiritual de Pedro e seus sucessores, os papas, a eficácia da graça e a possibilidade de um homem merecer a graça e o céu, são pontos que nem todas as igrejas não católicas aceitam. Sobre esses pontos, inclusive, se você que está nos assistindo tem eventualmente alguma dúvida, eu sugiro consultar as aulas passadas, principalmente no que toca o respeito dos méritos. Além de ser universal no tempo e universal na doutrina, a Igreja Católica levou a mensagem de salvação a todas as latitudes e longitudes da face da terra, lá onde houvesse almas que salvar. A Igreja é católica também porque ela se espalhou e se espalha ainda hoje pelo mundo inteiro, levando e cumprindo esse mandato de Nosso Senhor, ao qual nos referíamos há pouco. Ela é apostólica, é a quarta nota, é aquilo que fecha aquele quadrado que nos referimos como marcas de autenticidade da Igreja. Talvez essa seja a mais fácil de entendermos. A Igreja Apostólica, porque está fundada sobre os apóstolos. E isso em 3 sentidos. O primeiro deles, foi e continua a ser construída sobre o alicerce dos apóstolos, testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Guarda e transmite, com a ajuda do Espírito Santo que nela habita, a doutrina, o bom depósito,
as sãs palavras recebidas dos apóstolos. E terceiro, continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até o regresso de Cristo, graças àqueles que lhe sucederam no ofício pastoral, o Colégio dos Bispos, assistido pelos sacerdotes em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da Igreja. Assim nos fala o Catecismo. Aqui, inevitavelmente, retomamos aquela linha sucessória ininterrupta que nos faz ver essa permanência da Igreja ao longo dos séculos, ao longo de todos esses anos, desses 2023 anos que nós aqui experimentamos a Igreja, que nós, e principalmente de um modo mais explícito ali, através do domingo de Pentecostes, né? Então, nós percebemos essa linha sucessória ininterrupta, que através dela chegamos ali a Pedro, e de Simão Pedro a nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele o constitui a pedra sobre a qual o Cristo Senhor edificaria a sua igreja. Um outro tema dessa sessão que estamos falando sobre as notas e os atributos da igreja é justamente essa união íntima que há entre a razão e a fé. Isso muito bem explicou o Papa, hoje santo, São João Paulo II, naquela encíclica, um documento escrito pelos papas, chamada Fides et Ratio, ou seja, fé e razão. Ele nos mostra, dentre outras coisas, que a fé e a razão são como duas asas que podem nos levar e nos levam ao céu, a Deus. Não há uma oposição entre elas. E aqui é justamente isso que vamos perceber, que Deus ele concedeu ao homem essa capacidade, essa faculdade de raciocinar, e Deus quer que a utilizemos. Ou seja, a nossa fé, ela tem essa dimensão racional. Ela não deve ser entendida nunca como antirracional, ou como uma fé cega. Há duas formas, no entanto, de abusar dessa razão que Deus nos deu. A primeira delas, talvez, é aquela justamente preguiça de usar a razão, de pensar, de não utilizá-la. E às vezes também tem essa preguiça, além dessa preguiça intelectual, às vezes é essa apatia mesmo, né, mental, que causa, que tem nas pessoas, e em certa medida poderíamos dizer causada por muitos pais que, na ocasião da infância de seus filhos, principalmente naquela fase conhecida por nós como a fase dos porquês, né? Por que isso? Por que aquilo? Não alimenta a curiosidade da investigação intelectual do filho, mas diz simplesmente por que sim, ou por que eu digo. Percebemos isso com muita força em nossa sociedade, né? Parece que pessoas com cada vez mais apatia mental, apatia intelectual, né? Simplesmente deixam-se guiar por pessoas de personalidade magnética e pronto, né? Constituem ídolos em diversas áreas, em diversos segmentos, e os seguem de uma maneira inacreditável. No outro extremo, no entanto, há aquele homem que é extremamente irracional, que faz da sua razão um Deus. É aquele que não crê em nada, que não veja e não compreenda por si mesmo. Para ele, os únicos dados certos são os que vêm dos laboratórios científicos. No fundo, não é que recuse qualquer verdade vinda da autoridade, mas ele recusa qualquer verdade que vem de uma autoridade não científica, pois certamente se ele ouve Einstein falando sobre a teoria geral da relatividade, ainda que não a compreenda por si mesmo, ele acreditará, pois Einstein sabe mais
sobre aquilo do que ele, porque aquilo é compreensível cientificamente, mas não o fará se, por exemplo, ouvir falando sobre o dogma da Imaculada Conceição. Não há elementos científicos suficientes para ele, para que possa manifestar ou aderir racionalmente àquilo. Mas é interessante que há uma certa contradição quando levado isso aos últimos termos. Se eu não posso acreditar em nada daquilo que eu não possa provar cientificamente, eu me colocando como o termo referencial de tudo isso, né? Se eu não posso comprovar cientificamente ou que eu não compreenda racionalmente, haveria uma grande impossibilidade da progressão ou do acúmulo do conhecimento, visto que, para que progridamos no conhecimento, é necessário tomar algumas coisas como pressupostas. Aquilo que lemos nos livros, por exemplo, para não fugir tanto daquilo que já falávamos, a teoria geral da relatividade de Einstein. Tudo bem, olha, está ali no livro, está no meu livro de física, e eu acredito que é daquele jeito. Que Einstein falou que era daquele jeito, que a equação que ele usou era aquela, e pronto. E assim eu vou vendo as implicações e consequências dela. Ou antes, ou retrocedendo bem antes, o Teorema de Pitágoras, por exemplo, né? Então, no fundo, se eu tenho que experimentar eu mesmo todos os conhecimentos, eu vou me limitar a um número muito pequeno de conhecimento que é possível que eu mesmo possa comprová-los cientificamente. Eu falo apenas não só em relação a minha competência cognitiva para experimentá-los, mas principalmente em relação à quantidade. É uma coisa absurda, imenso, é muito grande o acúmulo de conhecimento que nós, seres humanos, temos tido ao longo das gerações. Imagina, nós termos que, para dizer que aquilo existe, para dizer que aquilo é real mesmo, eu tenho que experimentar uma coisa por vez, né? Ou seja, ou cada coisa daquilo, né? Como eu vou conseguir transmitir esse conhecimento se cada um vai ter que fazer sempre isso, né? Chega um momento que é um limite, né? Entende? Ainda essas pessoas que são extremamente cientificistas, elas recorrem a uma certa autoridade, uma autoridade científica. Só olha, estou dizendo isso porque fulano disse aquilo, né? Então, não precisa ser apenas das ciências exatas, mas, por exemplo, né, se você está na academia, está ali escrevendo um trabalho acadêmico, a gente coloca lá uma citação, né? Citação recuada, bonitinho assim, o nome do autor. Essa citação ganha tanto mais valor, quanto mais importante e proeminente for aquele autor que chancela a nossa opinião, né? Parece que nós só trocamos, né, a autoridade que optamos ou que escolhemos acreditar. Escolhemos acreditar nesse e fazer dele uma autoridade ou naquele. E, no fundo, qual é a grande diferença de uma criança dizer não, isso é assim porque meu pai disse? O pai é, para aquela criança, no espectro daquela criança, a maior autoridade que ela conhece. Ou alguém já mais velho, mais adulto, possa dizer, não, eu acredito nisso porque foi o Papa que falou, por exemplo, né? E há expressões racionais, é isso que estamos falando. Na nossa fé, ela não é uma fé antirracional. Pelo contrário, há nelas muitos elementos racionais. É exatamente isso que estamos fazendo nessa série de aulas que temos, de manifestar, de ver, de contemplar, de estudar, de se aprofundar sobre esses muitos elementos racionais que estão presentes na nossa fé. Essas notas de racionalidade presentes nela. Continuando, podemos dizer que a fé, para um católico que raciocina, né, a aceitação das verdades da fé deve ser uma aceitação raciocinada.
uma aceitação inteligente. A fé adulta edifica-se sobre a razão. Não é uma frustração da razão, como se vende muito por aí. O homem que, pelo uso da sua razão, vê com clareza satisfatória que a Igreja Católica possui este atributo de autoridade, não vai contra a razão, mas, pelo contrário, segue-a quando afirma: creio em tudo o que a Igreja ensina. De igual modo, o católico segue tanto a razão como a fé quando aceita a doutrina da infalibilidade papal. Por exemplo, simplesmente esse atributo da infalibilidade papal significa simplesmente que a Igreja, seja na pessoa do Papa ou seja na pessoa de todos os bispos juntos com o Papa, não pode errar quando proclama solenemente que certa matéria de fé ou de conduta foi revelada por Deus e deve ser aceita e seguida por todos nós. Parece para os ouvidos modernos, mais científicos, parece uma verdadeira arbitrariedade, mas basta ter um pouco mais de atenção e entender exatamente o que isso significa para esse preconceito se dissipar. Porque, olha, Jesus ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim do mundo. Esse é o ponto. Lemos isso lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, versículo 20. Percebemos isso com muita clareza, Jesus falando. Não teria sentido se a sua igreja não fosse infalível, porque ela não seria assistida por Cristo todos os dias até o fim do mundo. Essa assistência que é dada através do Espírito Santo. Cristo certamente não estaria em sua igreja se lhe permitisse cair em erro em matérias que são essenciais à salvação. O católico sabe que o Papa pode pecar. Isso é evidente e nós temos muitos exemplos ao longo de toda a história. Como qualquer outro homem, sabe que as opiniões pessoais do Papa têm a força que a sua sabedoria humana lhe possa dar. Mas aqui quando nos referimos à infalibilidade papal, de temas que são necessários para a salvação. A esses temas, o Papa conta, ou o Colégio dos Bispos, em comunhão com o Papa, e sob a presidência do Papa, conta com assistência especialíssima do Espírito Santo. Essa igreja é de Cristo, essa igreja foi fundada por Cristo, essa igreja conta com a promessa de Cristo de que estará conosco todos os dias até o fim do mundo. Se o próprio Cristo prometeu ao fundar sua igreja sobre Simão Pedro, sobre a rocha de Pedro, prometeu que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre elas. Como ele poderia deixar essa igreja incutir ou cair em erro ou apostasia? Existe uma terceira qualidade da Igreja Católica. Jesus não disse só: quem vos ouve a mim ouve, e quem vos despreza a mim despreza, para manifestar a autoridade da Igreja. Não disse também apenas: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, como essa nota que garante a infalibilidade da Igreja. Mas também ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E essas palavras indicam essa terceira qualidade inerente à igreja, que é a sua indefectibilidade. Poderíamos dizer, mas olha, o senhor falou há pouco que santidade não é indefectibilidade e agora estamos falando dessa nota de indefectibilidade da igreja. Como entendê-la? Esse atributo ele significa simplesmente que a igreja permanecerá até o fim dos tempos como Jesus a criou, que não é perecível, que continuará a existir enquanto houver almas a salvar. Permanência seria um bom sinônimo de indefectibilidade, mas
parece indefectibilidade nesse sentido que é usado aqui, né? Ou seja, ela não vai se deteriorar, ela não vai se destruir, ela não vai mudar nos aspectos essenciais até a vinda de Cristo, né? Mas, como o próprio autor do livro sobre o qual estamos nos debruçando diz, parece que os teólogos gostam das palavras grandes, por isso optaram por indefectibilidade. Continuando, seria um grande equívoco que o atributo de indefectibilidade nos induzisse a um falso sentimento de segurança. Seria trágico que pensássemos e permanecêssemos ali impassíveis diante do perigo que representam aos nossos dias o materialismo, o hedonismo, o relativismo, pensando que nada de realmente mal pode acontecer-nos porque Cristo está na sua igreja. Se assim o fizéssemos e cruzássemos os braços, veríamos a igreja voltar a ser aquele pequeno grupo com pouquíssimas pessoas perseguidas cada vez mais e com essa sanha do mundo em dizimá-la, evidente, não conseguiriam, mas movidos por aquele mandato de Cristo que nos impele a se preocupar realmente com os outros, com todos aqueles que estão ao nosso entorno, de fazer discípulos de Cristo todos os povos, devemos nós nos preocupar e mais do que isso, rezar e agir tanto quanto for possível a nós em favor da difusão do Evangelho de Cristo através da nossa vida. Pois, lembremos bem daquelas primeiras aulas quando falávamos sobre o juízo particular, em que nos confrontaremos, nos defrontaremos, estaremos dali defronte, né, de Cristo nosso Senhor, em que Ele vai nos perguntar: onde estão os teus frutos? E o que entregaremos a Ele? O que fizemos desse grande presente que Ele nos deu, que é a vida? Como a multiplicamos? Também nós temos que ali rezar em todas as nossas orações cotidianas pelos frutos de apostolado da igreja, todas as iniciativas e frentes de apostolado que a igreja e seus membros fazem, dedicar-nos a aproximar aqueles que nos estão próximos da fé, rezar e se perguntar, refletir, né? O quanto eu tenho me preocupado, ou o quanto eu tenho me importado com os meus companheiros de trabalho, os meus colegas de estudo, com os meus vizinhos, com os meus parentes, com a minha sogra, com a minha nora, com o meu genro, etc. Quanto eu tenho me preocupado com essas pessoas de verdade? Puxa, essa preocupação de querer aproximá-las de Deus, de aproximá-las do céu. Isso não significa dizer que você é aquela pessoa que acaba se tornando chata, de ficar importunando a cada momento as pessoas, né? Mas no fundo também não é aquela pessoa que, por uma certa respeitos humanos, vou me furtar sempre, e mesmo quando solicitado, de falar sobre a minha fé. Entende? Esse é o ponto. Assim, só olha, se a gente tem uma boa oportunidade para falar sobre a nossa fé, de dar um bom conselho a uma pessoa, devemos fazê-lo, temos essa obrigação moral de fazê-lo, justamente pautada nessa nossa preocupação de levar todas as almas a Cristo nosso Senhor. Será que eu tenho tido esse interesse mesmo, esse interesse próprio de levar todas as almas para Deus? Falávamos sobre as notas e os atributos da igreja e poderia, diante de tudo isso, gerar uma certa confusão na mente de algumas pessoas. Ou seja, poderiam pensar que basta apenas ser católico para ser salvo, o que, por si só, não é verdade. Claro, a igreja
é o caminho de salvação completo que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou aqui na terra, pois nela nós temos tudo para a salvação. Basta a gente querer e se esforçar. Esse é o ponto. Não basta simplesmente eu ter uma adesão formal à igreja, mas não ter uma adesão realmente pessoal e completa da minha parte. Mas na igreja eu encontro a plenitude dos meios de salvação que o Senhor nos deixou. Os sacramentos, né? Esses sinais de salvação. O batismo, a Eucaristia, a penitência, né? Que é a confissão, como a chamamos, a unção dos enfermos e os demais sacramentos, né? Confirmação, temos ordem, matrimônio, ou seja, formas com as quais o Senhor nos comunica a sua graça e nos aponta cada vez mais esse caminho e nos fortalece para caminharmos até Ele e caminha conosco. Temos a Santíssima Virgem Maria como mãe, intercedendo e nos auxiliando junto do seu Filho Jesus lá nos céus. Mas isso não significa dizer que os não católicos vão para o inferno. Nós não pensamos nisso nunca. Existem pessoas que não conheceram a fé católica, que não por culpa própria não estão na fé católica, ou que conheceram algo que foi uma caricatura da fé católica, cresceram na fé católica, mas não a conheceram de fato, por isso se afastaram dela. Essas pessoas não podemos absolutamente condená-las. No fundo, não podemos condenar ninguém, isso é evidente, mas essas pessoas podem salvar-se, a graça de Deus as toca. Há um adágio latino, né, na teologia, que diz, vou falar já em português, fora da igreja não há salvação. Né? Ou seja, mas a gente tem que entender, como o próprio autor do livro nos fala, que isso significa que não há salvação para os que se acham fora da igreja por culpa própria. Aqueles que, conhecendo a igreja, sabendo verdadeiramente o que é a igreja de Cristo, optam por estar fora dela, longe dela. Optam por não fazer parte do corpo místico de Cristo. Logo, optam por estar distante desse Cristo Senhor. Para eles não há salvação, porque eles, se assim o fazem, manifestam que não querem a salvação. Esse é o ponto. E é importante entender, por fim, essa necessidade que temos nós de fazer apostolado, de se preocupar e se importar com todas as almas. Era isso que levava São José Maria a dizer: das 100 almas me interessam as 100. Ou São João Bosco: dai-me almas e ficai com o resto. Isso deve nos inquietar, isso deve nos mover. Todas as nossas ações, inclusive profissionais, familiares, devem ser pautadas nisso. Olha, como eu posso trazer almas para Deus? Né? Como eu posso, ajudar as pessoas? Porque, no fundo, a maior ajuda que a gente pode dar a essas pessoas é justamente elas entenderem isso, entenderem o sentido da sua vida, que é buscar conformar-se progressivamente cada vez mais a Deus nosso Senhor. Agora vamos agradecer a Deus nosso Senhor através da oração que habitualmente fazemos ao final de cada aula que temos, a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus os abençoe. Nos vemos no próximo sábado. Tchau, tchau.